Bem, agora chegou a hora do momento de discussão dinâmica de casos clínicos. E para coordenar essa sessão, eu vou chamar aqui o Dr. Pedro Velosa Schwartzman, que é doutor em Clínica Médica pela USP, coordenador da UTI Cardiológica do Hospital da Unimed de Ribeirão Preto. Ele também é coordenador do Centro de Pesquisa da CAPET de Ribeirão Preto e coordenador nacional da Cardio-Oncologia do Instituto de Câncer do Brasil. E vai coordenar um time de peso para discutir 5 casos clínicos expostos de uma maneira dinâmica, com um modelo diferente de discussão de detalhes a respeito de CFEP e ser fração de ação intermediária e melhorada. Doutor Pedro? Grande doutor Dansman, que prazer falar contigo, meu amigo. Parabéns pelo evento, parabéns para você, pro Albuquerque também, pela realização, para o DEIC, em nome do nosso querido presidente, professor Múcio, e também no nosso diretor científico do DEIC, que está aqui conosco, aqui, o Dr. Luiz Beck. Hoje, como você falou muito bem, nós teremos uma oportunidade grande de ouvir grandes mestres aqui da insuficiência cardíaca para discutir insights em cima de casos clínicos reais apresentados e que em breve a gente já vai começar o primeiro caso. Deixa eu só apresentar os grandes debatedores que estarão comigo aqui nessa sessão. Teremos o Dr. Edmar Bock. O Dr. Edmar Bock é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, chefe da unidade de insuficiência cardíaca do INCOR do HC. Teremos também o Dr. Fernando Bacal, que estava aí brilhantemente na última sessão também. Dr. Bacal, brevemente, é livre docente de cardiologia pela USP, diretor do núcleo de transplantes do INCOR, também da Faculdade de Medicina da USP, e coordenador do programa de IC e transplante do Hospital Albert Einstein, e também professor da Faculdade de Medicina, também do Einstein. Teremos também Dr. Luiz Beck Neto. O Dr. Luiz Beck Neto, ele é fellow de IC e transplante cardíaco pela Universidade de Ottawa, professor do programa de pós-graduação em cardiologia, também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cardiologista do programa de IC avançada do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e também cardiologista do núcleo de IC do Serviço de Cardiologia, também lá de Porto Alegre. Estamos aguardando, não sei se juntará conosco, acho que teve algum problema, o Dr. Marcelo Montero, mas se eventualmente ele se juntar a nós, eu faço a apresentação dele assim que ele se juntar a nós, espero que sim. Sem mais delongas, nós vamos discutir em cima de casos clínicos, então sempre que tivermos os casos clínicos, logo em seguida nós vamos ter um tempo para discutir. Peço aos debatedores sempre para fazer comentários o mais rápido possível para que a gente possa ouvir todos e discutir todos os casos clínicos. O primeiro caso clínico será apresentado pelo Dr. Conrado Roberto Hoffmann Filho. Dr. Conrado é coordenador do programa de residência médica em cardiologia do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, e fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia. Vamos ao primeiro caso clínico, por favor. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Simpósio Nacional de Insuficiência Cardíaca, Experiência Digital. Me foi dada a incumbência de apresentar um caso clínico para vocês. Eu espero que vocês gostem, um caso clínico da nossa instituição. Eu não tenho conflito nenhum de interesse nessa apresentação, a não ser ter um prazer enorme de estar aqui. E vamos ao caso clínico. Uma paciente feminina, branca, 61 anos de idade, do lar. Era uma paciente que não tinha queixas significativas quando ela referiu ter iniciado com um quadro de cansaço progressivo aos esforços. A paciente tinha percebido esses sintomas depois que ela mudou para perto de uma casa de uma filha para ficar melhor. O que se percebia nisso é que assim, a casa da filha ficava numa subida, então ela tinha um aclive. E ela começou a perceber que quando ia visitar a filha, ela cansava mais fácil e isso tinha iniciado há quase cerca de 2 meses. Previamente, ela não fazia nenhuma atividade física. De história pregressa, ela já tinha hipertensão, com diagnóstico há 9 anos, utilizava com regularidade losartan 50 2 vezes por dia, atenolol 50 uma vez por dia, amilodipina 5 uma vez por dia, losartan 50 2 vezes por dia. E mais simvastatina, por indicação outra que não é hipertensão. Ex-tabagista de 5 cigarros, durante 8 anos já tinha interrompido o uso do cigarro há 15 anos. Gesta 3 para 13, e a única história pregressa relevante, não tinha nenhuma internação, a não ser por uma cirurgia de hérnia inguinal e varizes.
pai teve uma morte súbita aos 48 anos, que ela não soube explicar o porquê. A mãe, diabética, mas morreu por sepsis aos 75 anos de idade. No exame físico dessa paciente, ela tinha 76 quilos, uma altura de 1,58 m. Isso nos dá um IMC de 30,4. Na ausculta pulmonar, nós não tínhamos nenhuma alteração relevante, a ausculta com murmúrio vesicular presente, simétrico, sem alterações. A ausculta cardíaca com soprinho ejetivo em borda external esquerda superior, com uma discreta hiperfonese DB2. Abdômen não tinha nada de relevante, aorta abdominal palpável, pulsos periféricos simétricos, de amplitude normal, tinha um edema discreto de membros inferiores, uma cruz em 4. A frequência cardíaca 72 batimentos e uma pressão arterial medida na posição sentada, braço esquerdo, 162 por 94 milímetros de mercúrio. De exames laboratoriais, ela tinha uma creatinina normal, sódio e potássio normais, como os senhores podem ver, glicemia de 103, ureia 42, um hemograma com 7.600 leucócitos, hematócrito 44, hemoglobina 14, uma hemoglobina glicada de 6,2 e um TSH de 4,8. Havia sido pedido um dedímero por esses sintomas, o resultado foi de 350, na nossa instituição o resultado normal é menor do que 500, e solicitado também um BNP, que a referência no nosso centro era menor que 150, ele foi de 106. De exames complementares, nós temos aqui o eletro, como vocês podem ver, fica a critério de qualquer um o laudo tinha sido dado como um bloqueio incompleto de ramo esquerdo. Nós submetemos essa paciente a um teste ergométrico, a paciente ela não apresentou nenhum sintoma anginoso, o teste foi interrompido devido à exaustão extremamente precoce. Ela começou a sentir mal aos 30 para 40 segundos. Após 1 minuto de teste, o teste foi interrompido sem nenhuma alteração eletrocardiográfica, com uma frequência máxima de 94 batimentos, lembra que ela estava usando atenolol, e a pressão elevou de 150 por 94 até 175 por 102 batimentos. Persistiu o distúrbio de condução durante o teste ergométrico sem nenhuma outra alteração relevante. E a hipertensão, que já era basal, não mudou muito durante o esforço, ficou um pouquinho mais elevado. Realizado também um ecocardiograma bidimensional, uma janela adequada, e mostrou o seguinte: o volume telediastólico da paciente normal, volume telesistólico normal, não tinha nenhuma alteração relevante da raiz de aorta. O ventrículo esquerdo foi evidenciado o remodelamento concêntrico com uma função sistólica global e segmentar normais, uma alteração no strain longitudinal global, apesar de ser um valor normal de menos 19,1, foi reduzido nas paredes anterior e anterolateral, e uma disfunção diastólica de grau 1. Depois desses exames, nós pensamos, bom, nós tivemos um teste ergométrico que a paciente aguentou menos de 1 minuto. Nós temos um ecocardiograma que vocês podem ver as alterações relevantes que nós temos, e nós temos que ver como é que nós vamos proceder na investigação diagnóstica dessa paciente. Uma paciente de rotina, de consultório, obesa, diabética há alguns anos, ex-tabagista, sem nenhuma outra história relevante, e que nós temos que ver qual seria a melhor conduta no diagnóstico dessa paciente. Ela tem insuficiência cardíaca? Que tipo de insuficiência cardíaca é? Qual é a causa se ela estiver com insuficiência cardíaca? Quais seriam os melhores procedimentos de approach desse caso clínico? Lembre que isso é uma paciente que pode ser facilmente considerada uma paciente de rotina de consultório sem nenhuma outra alteração. Certo? Eu agradeço, era isso que eu tinha para dizer para os senhores. Espero que gostem do caso clínico. Obrigado. Ótimo, obrigado, Conrado, pela apresentação do caso. Vejo que o Dr. Marcelo Montera se juntou a nós. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Montera. Deixa eu só apresentá-lo. Ele é coordenador do Centro de Insuficiência Cardíaca do Hospital Procardíaco, doutor em Cardiologia pela USP, fellow do ACC e da ESC, e também em suporte circulatório mecânico pelo Tampa General Hospital nos Estados Unidos. Que bom que ele conseguiu se juntar a nós. Então, temos um caso bem típico de consultório, um caso realmente que o Conrado trouxe para nós aqui. E eu acho que a primeira pergunta, vou tomar liberdade de chamando vocês. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade que a comissão organizadora deu para mim de estar aqui com vocês. Queria começar com o Beck.
E aí, Beck, vindo desse caso clínico, o paciente tem insuficiência cardíaca, tem CFEP, o que você pensa desse caso? Jogaria no score probabilístico? Qual que é a sua visão do caso? Você está no mudo, ó, você está no mudo. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Um abraço aí a todos os colegas que estão nessa mesa. Satisfação encontrá-los. É um caso que foge um pouquinho do livro, em função de que essa paciente parece que tem todos os pré-requisitos para ter uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, mas o que chama atenção é um BNP baixo, né? E que seria, assim, a expectativa de que nós encontrássemos um BNP elevado nessa paciente. Considerando esse BNP baixo, eu teria que entrar em considerações de que ela possa ter um importante destreinamento, assim, uma paciente sedentária que tem muito baixa capacidade funcional nesse momento, associado à obesidade, né? E que com isso ela tem esse desempenho tão restrito no teste de esforço, né? E tem sintomas já decorrentes dessa falta de treinamento e da obesidade, na melhor das hipóteses. Do ponto de vista, indo mais adiante um pouco, do ponto de vista de patologia, ela sim tem direito a ter isquemia miocárdica e talvez uma disfunção diastólica induzida por isquemia no esforço, mesmo que o eletro do esforço não seja chamativo. Eu pensaria essas duas coisas, assim, para ser breve no meu primeiro comentário. Legal, obrigado, Beck. Dr. Bacal, obrigado também por estar conosco aqui. Na sua visão, vale a pena um teste provocativo aí de isquemia? Investigaria isso? Você está satisfeito com esse exame inicial? Já é insuficiência cardíaca? Qual que é a sua visão? Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos novamente e aos colegas da mesa. Eu sou da mesma opinião do Beck. Eu acho que não está bem claro ainda o aspecto para um diagnóstico claro de insuficiência cardíaca. Por outro lado, a paciente tem fatores de risco, que possa ter uma doença coronariana por trás disso, além do destreno, da obesidade. Então, eu acho que é multifatorial. A paciente cansa, mas, por outro lado, acho que aqui não conseguimos preencher dentro dos scores ainda para um diagnóstico claro. Eu iria, sim, num teste de isquemia para afastar. O teste ergométrico foi inconclusivo. Eu buscaria um outro método para definir realmente se a paciente tem doença coronariana por trás desses sintomas tão intensos que ela tem. Ia direto para o Cátio? Pediria uma angiotomo, uma cintilo? Eu acho que o angiotomo poderia ser uma alternativa boa, né, nesse caso. Se a frequência permitir, acho que a frequência é baixa, né, ela está beta-bloqueada, então eu acho que uma angiotomo poderia. Ir para o CAT direto, não, e segunda opção, faria uma cintilografia. E, doutor Edmar, deixa eu te provocar um pouquinho também em relação a esse caso. Lembro só que o senhor está no mudo, tá? Então lembre só de tirar o microfone do mudo. Em relação ao caso aqui, propriamente dito, fez uma angiotomo, vamos supor que tenha feito a angiotomo que o Dr. Bacal pediu, negativa, não tem doença coronária. E aí, é ICFEP? O senhor pediria algum outro exame para tentar fechar o diagnóstico? Qual que é a sua visão? Eu só lembraria que eu acho que ela está hipertensa, né? Que eu lembro ela com 162/94, então uma paciente hipertensa acima de 60, um BNP um pouquinho acima do que é encontrado na população. Eu acho que, assim, antes de tudo, antes de começar a fazer a ladainha de encher ela de exame, trata a pressão dessa mulher, né? Lógico, você vai ter que ter ureia, um basal, mas trata a pressão, deixa ela com a pressão dentro aí de 120, de preferência, de sistólica, no máximo 130, e aí você vê como é que ela fica com o sintoma, né? Se os sintomas vão melhorar, vão desaparecer. Eu acho que primeiro a gente precisa cuidar do paciente, ou seja, o paciente está hipertenso, está com 162 de dispneia, né? Aí, em relação à sua questão, ou seja, eu acho que ela está com um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, porque a fração de ejeção dela é de quanto? Mas é aparentemente normal. Eu acho que ela tem um diagnóstico provável,
né? Tem um diagnóstico provável. Mas diagnóstico provável, existem, assim, é lógico que aqui não se colocou com detalhes se essa paciente é deprimida, se essa paciente tem uma síndrome da fadiga crônica, se essa paciente está assim, tá praticamente sem fazer exercício, de repente colocam ela para fazer exercício, ela começar a disfneia. Mas eu acho que, de qualquer maneira, como ela está hipertensa, eu acho que e tem outras características, ela está com um diagnóstico incerto, mas eu acho que ela é possível que tenha, né? Tá certo? Não. Agora, para confirmar isso, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena fazer procedimento invasivo nela para saber se ela tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou não. Eu não faria isso, e nem faria exame adicional. Primeiro eu trato o paciente, vejo como é que ela fica com a pressão, se cair na pressão, se ela melhora, até posso eventualmente estimular que ela comece a fazer exercício e melhora desse quadro, né? Eu acho que é um caso bem interessante, porque a gente não tem todos os elementos, é verdade, mas eu acho que é justamente nesse caso que encaixa bem aqueles scores probabilísticos, né? O HFpEF score, por exemplo, americano, é uma paciente obesa, é uma paciente hipertensa, é uma paciente que tem idade mais que 60 anos, o E' é maior do que 9, então, de fato, ela vai preencher critérios, pelo menos por uma probabilidade intermediária. Mas será que não faria, e aí eu até queria ouvir tua opinião, ouvir a opinião também do Dr. Montero para participar também, será que não mudaria o tratamento? A gente, se fechar o diagnóstico de CFEP, a gente não teria, mês anterior, adicionar espirono, adicionar inibidor de SGLT2, discutir um tratamento aí melhor para a pressão, valsartana, sacubitril valsartana. Montero, o que você acha? Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Olha só, eu concordo, todo mundo já falou, e assim, eu acho que essa doente ela tem estagiamentos a serem cumpridos ainda. Em primeiro lugar, o diagnóstico, focando no diagnóstico, ciência cardíaca e fração de ejeção preservada. Ela não preenche critério, embora tem tudo para paciente obeso, hipertensa diabética, não tem CFEP, assim, eu não costumo achar isso no meu consultório. Então, nessa situação, eu poderia pedir um ecocardiograma de esforço e tentar correlacionar a clínica dela com os achados ecocardiográficos. Então, isso está muito claro, inclusive, no fluxograma. Ela tem muita dispneia desproporcional ao achado ecocardiográfico. Então, o ecocardiograma de esforço é coisa muito simples, caminha na esteira, deita e vê o que acontece com a linha, com toda a função ventricular, e se tiver global strain, excelente. Segunda coisa, tendo a avaliação clínica dela, porque a ICFEP ela é uma síndrome que conglomera várias doenças e comorbidades. Então, obviamente, a apneia do sono tem que ser afastada nesse doente, prova de função ventilatória tem que ser afastada do doente, o Beck já citou, descondicionamento, obesidade. Então, nesse contexto, claro, a doença coronária não vou nem comentar, é óbvio que a doença coronária está ali. Você comentou no caso que é um CAT negativo. A microangiopatia, o doente é diabético, obeso, com síndrome de resistência à insulina, e é muito comum a cardiomiopatia diabética nesses doentes desenvolverem microangiopatia, e aí, claro que o eco de esforço, no sentido de correlacionar a dispneia dela com alterações ecocardiográficas, me ajudaria, junto com a prova de função ventilatória, junto com a polissonografia, para completar a avaliação, obviamente, além da doença coronária. Perfeito. Mas não alteraria a medicação enquanto não tivesse isso muito bem mapeado. Nesse sentido, que eu quero dizer, porque se tiver uma prova de função ventilatória alterada, não é dando espironolactona que eu vou resolver, embora acho que ela vai acabar nisso. E se ela tiver uma doença coronária obstrutiva importante, obviamente que o tratamento será outro. Então, assim, para fechar o tratamento dessa doente, ela se faz necessário mapeá-la de maneira adequada. Essa é a minha sugestão. Perfeito. Eu acho que, sumarizando aí o que a gente acabou discutindo, muito provavelmente todos aqui concordam que é uma paciente que não tem o diagnóstico fechado. A gente ainda precisa progredir um pouco mais aí nos exames para tentar fechar o diagnóstico, cuidando da paciente em paralelo, como bem salientou o Dr. Edmar Bock. Nós temos um tempo contado para cada um desses casos, então eu já vou apresentar o próximo caso clínico e depois a gente volta para discutir novamente o próximo caso clínico. Cada caso clínico a gente vai apimentando um pouco mais a discussão. O próximo caso clínico será apresentado pelo Dr. Eduardo Schlabendorf. Ele é cardiologista com título de especialista pela SBC, coordenador do Serviço de Insuficiência Cardíaca do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre e coordenador também do Serviço de Cardio-Oncologia do mesmo hospital.
Então vamos assistir o caso do Dr. Schlabendorf, por favor. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer o honroso convite de participar desse simpósio nacional. Para mim é uma grande honra poder trazer esse caso. Meu nome é Eduardo Schlabendorf e eu atuo no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre e lá coordeno o serviço de insuficiência cardíaca e também de cardio-oncologia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e vamos então trazer um caso de uma paciente feminina de 52 anos que veio ao nosso serviço com um quadro de uma evolução de 2 meses de dispneia, que foi progredindo e nos últimos 15 dias ela apresentava dispneia aos mínimos esforços. Não tinha nenhuma outra queixa cardíaca, dor torácica, palpitação, também não tinha sintomas gripais. Ela só tinha um histórico prévio de espondilite anquilosante, que ela fazia tratamento antigamente com infliximab, mas por conta de infecções respiratórias múltiplas ela teve que parar, e vinha usando de forma frequente anti-inflamatórios não esteroidais. Não tinha outras comorbidades e outras doenças cardíacas prévias. Na chegada, essa paciente tinha um exame físico não tão sugestivo de congestão, apesar de ter um pouco de crepitantes nos terços inferiores do pulmão, e um índice de massa corporal aumentado, mas ela tinha uma série de alterações laboratoriais que nos preocuparam, né, uma hemoglobina de 9,4, leucocitose de 18.000, uma creatinina e uma ureia bastante alteradas, né, que cursaram até ao longo da internação com necessidade de hemodiálise, e na troponina, nossa troponina normal é 14, vejam que ela tinha 64 na primeira série, 67 na segunda, e isso denotando, então, uma injúria miocárdica crônica, um NT-proBNP bastante alterado, e o PCR para COVID negativo. Vejam que aqui a gente traz um paralelo do eletrocardiograma dela, que não apresentava sinais de um aumento da amplitude do QRS, então uma baixa voltagem, e o ecocardiograma dela com uma grande hipertrofia, né? Vejam um septo de 14, uma fração de ejeção de 78, e o strain longitudinal global, uma alteração mais regional em parede anteroseptal, né? Mas menos 18 de relação. Aqui fazendo uma lembrança, né, de a gente fazer o diagnóstico de CFEP, né, e essa paciente preenchia 5 pontos, então preenchendo o diagnóstico de CFEP, e nesse momento a gente tem que ir atrás do diagnóstico etiológico. Então, a gente partiu para uma ressonância, essa ressonância mostrou uma miocardiopatia hipertrófica, com uma leve obstrução de via de saída, um septo de 16, uma ausência de déficit reversível de perfusão e também uma discreta fibrose no mesocárdio nesse local do septo hipertrófico. Tinha um derrame pericárdico de grau leve e hipersinal, né, no pericárdio, provável pericardite. Partindo nesse ponto, né, do diagnóstico, a gente tem, né, o posicionamento publicado agora em 2021 de amiloidose, e essa é uma condição que tem que ser sempre pesquisada, e a gente então fez algumas dosagens, né, séricas, né, relação capa-lambda veio aumentada, então essa paciente acabou seguindo uma rota hematológica, foi chamado hematologista, que fez biópsia de medula óssea, uma série de outros exames que descartaram a ideia de mieloma múltiplo como causa e sim confirmando após a biópsia renal um quadro de amiloidose AL. Nesse momento, a gente fez uma estratificação de risco e usou o score da clínica Mayo revisado, né, que usa o NT-proBNP acima de 1.800, ela tinha 2.600, a troponina acima de 0,025, ela tinha 0,067, e essa diferença de cadeias leves, ela também perfezia, então ela estava no 4º grupo, né, aquele grupo que tem uma pior sobrevida, mas vejam que, mais recentemente, um estudo da JACC Cardio Oncology, de 2020, mostrou o papel do strain longitudinal global como um reestratificador, e essa paciente tinha menos 18, então ela seguiu uma curva melhor do que aquela estratificação de menos 14 proposta nesse estudo. Nessa sequência, ela seguiu, então, com bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona, que é o tratamento padrão, mas já foi associado daratumumab, que, conforme o estudo Andrômeda, que foi publicado na New England agora em 2021, a gente vê uma melhor resposta hematológica e também uma resposta orgânica, né, com uma resposta cardíaca já no piloto de 53%. Essa paciente permaneceu em hemodiálise, ela continua anúrica e necessitando, às vezes, até diálise extra para alívio da congestão,
E de esquema de tratamento da insuficiência cardíaca, a gente teve pouco sucesso por conta que ela está em hemodiálise, várias medicações contraindicadas. O succinato de metoprolol foi conseguido utilizar numa dose baixa, doses mais altas ela não tolerava por hipotensão e hipotensão postural. Aqui eu sugiro essa revisão, né, do grupo do Dr. Dansman, que revisa o tratamento da insuficiência cardíaca nesses pacientes. Também foi utilizada a doxiciclina, que em alguns estudos preliminares, aí em fase 2, tem demonstrado até melhora de sobrevida, mas ainda carece de estudos, mas a gente acabou ofertando para paciente também em conjunto com o tratamento da ARA-VCD, e a gente está aguardando a paciente reunir condições, né, para a gente pensar no transplante de células tronco hematopoéticas, que seria o tratamento padrão, mas esses pacientes com cardiopatia, com amiloidose, acabam tolerando muito mal, se não compensados antes essa doença com esse tratamento. E aqui vejam aqui a resposta ao tratamento, e esse é meu último slide. A gente vê, então, a resposta aqui antes do tratamento. Aqui o tratamento foi iniciado dia 17/11/2021. Vejam que a relação kappa-lambda era 8,06 e hoje, 18 no último exame mais recente, 2,38, né? Então, uma redução bastante importante, demonstrando uma resposta hematológica. E vejam a troponina em queda também, nos demonstrando uma possível melhora cardíaca que ainda vai ser avaliada ao final desse tratamento inicial aí de 6 meses. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer esse caso e agradeço novamente aí o convite e fico disponível para alguma eventual dúvida no decorrer da apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Sheila Bendorf, aí pelo caso. E aí eu começo com o Dr. Edmar Bock. Dr. Edmar, que casinho light, hein, Dr. Edmar? Uma amiloidose AL em hemodiálise. E aí eu começo com uma pergunta meio provocativa até. A gente chama isso de Cefep porque em todos os estudos que a gente tem de Cefep, a amiloidose estava fora, não estava? Veja, eu acho que, veja, dentro da definição de insuficiência cardíaca com fração preservada, a amiloidose preenche o critério, tá certo? O que existe é que nos estudos, nos trials, a amiloidose é excluída, porque o que é esperado é que ela não vai ter benefício com o tratamento das drogas mas ela é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá certo? E é que quando tem amiloidose já é esperado. Olá, gostaria de parabenizar. Nossa, você não vai deixar entrar amiloidose no estudo. Aliás, até tem um trial que eles, assim, diante do insucesso, fizeram uma hipótese de que provavelmente tinha muita amiloidose perdida no meio, sem diagnóstico, tá certo? Então, até isso houve. Então, a amiloidose é excluída porque ela geralmente não responde a terapêuticos, né? É só por isso, mas não deixa de ser. Agora, a insuficiência renal é um problema, né? Quando o paciente vem com insuficiência renal, normalmente, você acompanhar esses pacientes já é difícil, muito difícil. Quando tem insuficiência renal, é muito mais complicado. Recentemente, a gente teve, não querendo tirar a esperança de quem está tratando esse caso, está sendo acompanhado, mas eu tive um paciente que regrediu a proporção, ele teve um tratamento assim, com muito sucesso da parte hematológica, mas na parte cardíaca continuou a mesma coisa. Assim, do ponto de vista de ressonância magnética, o volume celular continuou o mesmo, não teve mudança nenhuma, embora tenha havido uma discreta queda de BNP e de troponina. Então, troponina e às vezes o BNP pode cair, mas o volume extracelular, que diríamos, a gente às vezes não muda. Então, ou seja, a amiloidose é difícil, talvez a gente evite a progressão, mas regredir, eu acho que, sei lá, eu acho que a gente não tem prova disso ainda, né? Estou ouvindo. Está conseguindo me ouvir ou não? Está me ouvindo agora? Sim. Muito difícil tratar esse caso, né, doutor Bacal? Como é que a gente vai manejar os sintomas? Talvez reabilitação. O paciente, geralmente, com amiloidose, tem uma pressãozinha mais baixa, e aí tira mais volume na hemodiálise, aí ele fica hipotenso. Como que é a sua visão? Eu tenho certeza que você tem muita experiência nisso também. Esse é um paciente realmente muito grave, né? Acho que a grande mensagem, primeiro, é pensar em amiloidose como diagnóstico de pacientes que têm hipertrofia, que nesse caso têm alterações hematológicas já no hemograma,
tem sintomas de insuficiência cardíaca, pensar na amiloidose, e aí a rota hematológica definiu como diagnóstico de AL. O que a gente vê na prática é justamente isso. Ele fez o esquema CBORD, respondeu de forma não tão exuberante, mas respondeu ao CBORD, e depois fez daratumumab, que é uma droga que revolucionou o tratamento da AL. Aí se fica com um dilema de melhora hematológica e o quadro cardiológico grave, com um paciente provavelmente já com alteração de insuficiência cardíaca de difícil manejo. Então, se ele é um paciente que persiste sintomático, ele é um potencial candidato a transplante. Na verdade, ele é candidato a transplante de medula autólogo para o tratamento da forma L. Só que ele não aguenta o transplante de medula autólogo, porque é muita troca volêmica, o paciente descompensa muito, alto risco dele morrer no transplante autólogo. Então, o que a gente tem discutido nos centros transplantadores é fazer o contrário. Quando o paciente tem critério para transplante cardíaco, ele faz o transplante cardíaco primeiro, depois de fazer o CBORD e fazer daratumumab, e numa janela de até 6 meses, fazer o transplante de medula autóloga depois do transplante cardíaco. Nós fizemos isso em 3 pacientes com sucesso. Claro que eu não estou dizendo que esse caso tem poucos dados da evolução, é um paciente de difícil manejo, está em hemodiálise, todos os scores que o Eduardo apresentou de CFEP são para pacientes provavelmente não em hemodiálise, o biomarcador é muito, muito alto no paciente em hemodiálise, então todas essas críticas têm que ser feitas. De toda forma, é um paciente grave, ele pode não melhorar da parte cardiológica, pode morrer do coração, porque é uma doença grave, e o transplante pode ser uma alternativa. E do manejo clínico, é isso, também daria doxo, apesar do estudo alemão não ter um N tão grande, mas eu tenho usado doxiciclina também nesses pacientes, e não se encaixa no controle das outras drogas classicamente testadas nos trials, né? Pacientes supostamente foram excluídos. É um paciente difícil, eu imagino, pela idade jovem e a gravidade da doença, ele seria um candidato a essa estratégia que eu comentei. Perfeito, doutor Bacal. Gostei dessa visão, tanto que o Edmar e você trouxeram do paciente com diagnóstico sindrômico de CFEP e a lembrar dessa pesquisa etiológica. A amiloidose é uma condição que é tratável desde que você faça o diagnóstico, né, Bacal? Acho que esse é um detalhe que você chamou bastante atenção. Eu sei que nós temos outros casos clínicos e eu já vou chamar na sequência. Você quer comentar? Pedro, eu Por queria favor. comentar uma coisa. Esses doentes que eu tenho com doença amiloide, como foi muito bem colocado por você, tem um grande problema que é uma intolerância à diálise, à hemodiálise. Em função da grande mobilização de volume, esses doentes saem hipotensos da hemodiálise, altamente depletados. A vida é um inferno. A diálise peritoneal, nós temos feito isso. Nos meus últimos 5 doentes que perderam o rim, qual é a grande vantagem da diálise peritoneal? Primeiro, ela não é uma diálise substitutiva. Ou seja, você está dando algo complementar, ele mantém, e você não produz essas grandes variações volêmicas, à noite, que é extremamente... melhora a qualidade de vida. O doente pode... Esse é o primeiro ponto. Chamar atenção para melhora de qualidade de vida nesse doente, diálise peritoneal, em função para evitar essa condição de potência. Eu vi que ele está tomando beta-bloqueador, não vi ninguém comentando. Assim, beta-bloqueador eu não dou com paciente com doença amiloide, ainda mais com esse grau de hipertrofia ventricular, uma vez que não tem um benefício nenhum. Se quiser bradicardizar, não usaria beta. Então, assim, o caso está brilhante, eu acho um espetáculo de caso, como você bem colocou, e o Fernando também, para chamar a atenção vários aspectos. Eu acrescentaria que é algo que é um pouco negligenciado pelo cardiologista, que é diálise peritoneal, e advém de trabalhos feitos por cardiologista. É diálise e tiraria o beta dele como sugestão para tentar melhorar a qualidade de vida desse doente. Perfeito. Excelente. Beck, rapidinho que nós estamos estourando o tempo desse caso clínico. Abre o microfone só, tá? Você está no mudo. Eu não sei se eu peguei bem, se está bem estudado o grau de comprometimento miocárdico nesse paciente pela doença assim diagnosticada da amiloidose AL. Né? Até por estar em hemodiálise, provavelmente esse paciente não é um bom candidato para ressonância, né? E definir o quanto desse miocárdio está acometido, e se está acometido pela amiloidose,
muitas vezes é importante até para ver a resistência que ele vai ter a essas terapias, incluindo transplantes e etc. Acho que é uma situação que tem que ser considerada a biópsia miocárdica aqui, e também a outra consideração, que embora sejam duas doenças raras, a concomitância de uma não exclui a outra, é a possibilidade de ter uma amiloidose TTR no miocárdio associado a uma amiloidose AL sistêmica. Então, e provavelmente nesse caso apenas a biópsia, e submetendo a biópsia à espectroscopia de massa, que poderia determinar o tipo de amiloide que esteja no miocárdio. E tem a possibilidade do miocárdio não estar afetado em absoluto em função dessa doença e ter apenas uma hipertrofia por outras causas. Então, acho que entender um pouco do que está acontecendo no miocárdio também é importante. Obrigado, Beck. Eu acho que a ideia mesmo era a gente fazer um sumário aí da síndrome da ICFEP, nesse caso, uma ICFEP secundária, e tentar lembrar os red flags e pensar na amiloidose como diagnóstico específico. Acho que essa era a grande ideia. No simpósio da ICFEP hoje nós tivemos discussões brilhantes aí acerca de diagnóstico e manejo da amiloidose. Então eu vou passar para frente para o próximo caso, que a gente tem bastante coisa interessante para discutir. Quem vai apresentar esse é o Dr. Marcelo Salame, ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Santa Maria, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de Rondônia e responsável técnico pela clínica GIPAMED. Vamos ao caso, por favor. Olá, gostaria de parabenizar a Comissão Científica pela organização do terceiro Simpósio Nacional de ICFEP e agradecer ao Dr. Luiz Dansma e o Dr. Odilson Silvestre pelo convite em participar como apresentador de um relato de caso de ICFEP. Inicialmente, gostaria de declarar que não tenho conflito de interesse sobre esse assunto. E com relação ao caso clínico, então, um paciente de 62 anos, masculino, que vem para consulta com um cardiologista ambulatorial com queixa de dispneia aos pequenos esforços, progressiva, associada a edema de membros inferiores, palpitações e dor precordial atípica. Ao exame físico, ele apresenta um sopro sistólico ejetivo em borda external esquerda de duas cruzes em 6, ao nível do terceiro e quarto espaço intercostal. Ele tem um IMC de 31, de história médica pregressa, então ele tem hipertensão, asma, diabetes e hiperplasia prostática benigna. E faz uso de medicação spironolactona, indapamida, losartana, bisoprolol 10 mg, rosuvastatina, AS e dapaglifosina. Com relação aos exames iniciais, então ele tem um eletrocardiograma com sobrecarga ventricular esquerda, ritmo sinusal, e um Holter de 24 horas com uma frequência cardíaca média de 61 batimentos por minuto, presença de em torno de 4% de extrasístoles supraventriculares, associado a 29 episódios de taquicardia atrial não sustentada. Com relação ao ecocardiograma, então ele chama atenção uma hipertrofia septal assimétrica com 22,1 milímetros de septo, uma fração de ejeção preservada com 62,3% no método de Tacles e 55% pelo Simpson. E o ventrículo direito com uma função preservada também com TAPS de 22 e um strain de parede livre de 32,7%. Com relação à função diastólica, então ele tem uma relação E' de 1,2, uma relação EA de 1,2 e E' de 12, um VDAD de 38 milímetros, associado a uma cava normal, um strain longitudinal global de 15,4%, uma redução mais pronunciada nas paredes septais e anteriores, basais e mediais, um átrio esquerdo de 60,2 ml por metro quadrado, então um aumento importante do átrio esquerdo, associado a uma redução do strain de reservatório do átrio esquerdo, de 20%. E aqui a gente observa, então, a justificativa para o sopro. Então, ele tem um movimento sistólico anterior da válvula mitral, ocasionando uma obstrução dinâmica da via de saída, com um gradiente de 88,2 milímetros de mercúrio. O paciente também realizou uma ressonância miocárdica, que não mostrou fibrose nem edema, e não fechou critério para cardiomiopatia hipertrófica, segundo a ressonância. E agora eu passo, então, com relação o que fazer diante desse caso? Associar um outro antiarrítmico, realizar ablação septal alcoólica, miectomia cirúrgica, ou ablação septal intramiocárdica percutânea por radiofrequência, e a última opção, inibidores da miosina, como mavacantem.
Então, agora eu passo a palavra para a próxima sessão, que seria a discussão dessa conduta e discussão dos casos. Obrigado pela participação. Muito bem, obrigado aí, Marcelo, pelo caso clínico. E aí eu queria começar com o Dr. Luiz Beck. E aí, Dr. Luiz Beck, mais um caso de uma síndrome de Cefep secundária, com clínica de insuficiência cardíaca, preenchendo critérios para Cefep, mas na verdade é uma cardiomiopatia hipertrófica com obstrução dinâmica de via de saída, com um alto gradiente. Na tua visão, como é que você faria o manejo desse caso? Você já tentaria primeiro um tratamento farmacológico? Mavacantem ainda não tem no Brasil, o estudo fase 3, Explorer, mostrou benefício em aumento de VO2 pico, melhora de qualidade de vida, mas não temos no Brasil. Então, o que você faria com esse paciente, Beck? Lembra que você está no mudo, tá? Obrigado, Pedro. Primeira coisa aqui, eu faria duas coisas. Primeiro, o tratamento clínico, acho que sempre a gente tem que pensar nisso, né? Avaliar o estado congestivo aí dessa paciente, tentar melhorar a congestão e, com isso, melhorar sintomas, observar a frequência cardíaca, pressão arterial, usar as ferramentas que a gente conhece, beta-bloqueador, bloqueador do canal do cálcio não diidopiridínico, e fazer o básico. Associado a esse básico, eu já investiria um pouquinho na pesquisa de risco de morte súbita, em função de nós não sermos surpreendidos aí, enquanto estamos fazendo o básico, a gente ter um susto. Então, eu faria de imediato uma estratificação de risco de morte súbita, né? Provavelmente começando inicialmente por um Holter, né? Mas iniciaria com o tratamento clínico inicial, que seria manejo de congestão eventual que deve haver, e aí me valendo dos critérios de BNP, eco, etc., exame clínico, e associação de beta-bloqueador com diltiazem em formas, né, conforme a necessidade clínica da paciente. Faria isso, mas já pensando no risco de morte súbita. Maravilha. Doutor Montera, e aí? Vai para a alcoolização septal? Vai para a miectomia cirúrgica se o tratamento clínico não der certo? Eu só queria entender, porque eu olhei de longe o eco, só duas dúvidas só para poder responder essa pergunta. O laudo da ressonância e o do eco, qual foi o gradiente do trato de saída e qual foi 88. O aspecto real? 88. E havia uma hipertrófica concêntrica ou não concêntrica? Porque eu ali do eco de longe, eu não vi um grau de hipertrofia. Como é que foi o laudo septo? Septal assimétrica, está descrito. Em quanto de septo? Septo 18, né? Se eu não me engano, 20. Acho que 20. Eu estou confundindo com outro caso clínico. Acho que 20 de septo, se eu não me engano. Que não é um septo tão exuberante, né? O septo de 20 com parede posterior deve estar o quê? 1 de parede posterior. É isso? Não o critério. Não tenho dado. Não, porque eu fico imaginando o seguinte: 20 de septo, se você botar uma parede posterior normal de 0,9 ou 1, porque tem uma obstrução do trato de saída de 80, eu não estou vendo o critério. É isso que eu estou perguntando de uma hipertrófica septal assimétrica. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu olhei pelo eco, pelas medidas, eu não estou dizendo que não é uma hipertrófica. Estou dizendo que o critério de uma hipertrófica septal assimétrica para se indicar uma ablação septal, primeiro vamos para o critério clínico. No caso aqui, eu estou vendo uma hipertrofia ventricular um pouco mais saliente do septo, de 2, com movimento anterior com opção de saída. Ok, mas assim, para pensar nesse sentido. O Beck já colocou da otimização terapêutica com beta-bloqueador, porque parece que não está otimizado pela frequência cardíaca do paciente. Assim, em comentários, pelas opções que foram colocadas ali, assim, minha pergunta é se o diagnóstico de hipertrófica está realmente fechado nesse sentido. Assim, em que se baseou o diagnóstico da hipertrófica? É só uma curiosidade, porque eu estava esperando algo mais exuberante. São aquelas obstruções clássicas do trato de saída, com gradiente de movimento anterior de válvula mitral. Porque o movimento anterior da válvula mitral não é algo exclusivo da hipertrófica. E nem a ressonância mostrou o realce típico da hipertrófica, que é inferoseptal. Também não houve essa descrição. Mas, Montera, só para fins didáticos e para a gente não perder muito tempo na discussão, considere que é uma hipertrófica e eu queria saber na sua experiência se você vai para alcoolização ou para miectomia.
Maravilha, então tudo bem. Então, considerando que é uma hipertrófica importante, tá certo? Pronto, ok. E aí, tendo sintomas, estando maximamente tratado, e aí vem alcoolização ou miectomia. A primeira pergunta é: qual é a experiência do seu centro? Isso é muito importante, né? Eu acho que isso passa por esse julgamento. No meu hospital, eu tenho um grupo de cirurgia que tem uma experiência muito grande de miectomia. Como também tem um grupo de hemodinâmica que também tem uma grande experiência em alcoolização. A nossa experiência tem sido muito maior em miectomia, com o grupo cirúrgico, com a melhora de sintomas. Não temos ainda do fármaco, como você bem disse, que seria uma opção clara para esse paciente, com uma redução importante de gradiente. Ele preenche exatamente os critérios do trial. Mas eu sigo o que o Beck falou. Primeiro, ainda maximizar o tratamento desse doente. Não está maximizado o tratamento do doente antes de bater o martelo de intervenção nesse paciente. E o Beck colocou muito bem a estratificação de morte súbita para esse doente, que é o nosso grande problema. Mas digamos que tudo foi feito, no nosso centro a gente faria opção pela miectomia cirúrgica. Perfeito. Comentário rápido, doutor Bacal, doutor Edmar. Doutor Bacal primeiro. Então, acho que já foi comentado tudo. Para mim, acho que é hipertrófico mesmo, obstrução sintomática, 88 em repouso. Imagina isso ao esforço, né? Você colocar ela num eco de esforço, vai para 150, 200. É intolerável isso do ponto de vista de sintoma. Claro, remédios são teu papel, o risco de estratificação de morte súbita. Não parece ser uma paciente com risco maior de morte súbita. Não tem fibrose, septo é menor que 3, não tem história familiar de morte súbita na família. De toda forma, a minha opção seria, a partir da otimização, fazer a alcoolização da septal, até porque tem um efeito, vai melhorar esse efeito hemodinâmico da movimento anterior da mitral, que também está contribuindo bastante para os sintomas. Só corroborando, antes do doutor Edmar fechar aí a discussão, só corroborando que eu recebi a evolução do caso aqui, muito do que o Beck comentou, também o Montera, ele está dizendo que depois, em cima do bisoprolol dose máxima, foi associado o bloqueador de canal de cálcio com uma melhora importante dos sintomas e redução do gradiente para menos de 30 milímetros. Então, acho que nesse caso fica claro que nenhuma intervenção. Doutor Edmar, algum comentário rápido ou podemos ir para o próximo caso? O mundo já falou, só para lembrar que ela tem um fenotipo de CC progressiva, né? E que essa melhora que foi obtida com medicação, ela pode ser transitória e que o procedimento cirúrgico reduz mortalidade, tá certo? E esse tratamento clínico frequentemente não muda prognóstico, tá certo? Muda praticamente só sintoma. Então, quando um paciente apresenta um fenotipo de CC progressiva e você está dentro de um centro que tem uma baixa mortalidade, que deve estar hoje, tem que estar em torno de 0,5%, eu não sei qual que é aí do Procord, do Rio de Janeiro, mas com 0,5%, poderia-se também ir para o caminho da cirurgia, porque o prognóstico do paciente às vezes não é, embora ele possa ter uma melhora sintomática, o prognóstico não poderia haver um benefício em relação à cirurgia. Então, é uma coisa que tem que estar sempre em mente, essa possibilidade. Você faria, talvez, aproveitando só esse seu comentário final, mesmo com essa melhora do gradiente, melhora dos sintomas, talvez um teste cardiopulmonar para ver a real capacidade funcional e, se for ruim, indicar a intervenção? Eu veria de novo isso, eu reanalisaria. Eu acho que o Montera já colocou várias coisas aí que tem que ser revistas, né? Tá? Nós partimos de um princípio. Eu reveria de novo o gradiente, eu reveria a evolução, ficaria assim, muito perto dessa paciente, porque eu acho que essa paciente tem um fenotipo de CC progressiva. E a cirurgia nesse tipo de paciente é que melhora a mortalidade, ao passo que os outros procedimentos são relativamente duvidosos, embora possa melhorar a sintomatologia do paciente. Né? Perfeito. Excelente. Quem deve estar muito feliz é o Dr. Dansman e o Dr. Albuquerque lá no estúdio, porque estamos discutindo muitos cenários heterogêneos aqui em Cefep. Sem mais delongas, vamos para o próximo caso clínico, que esse também vai ter bastante discussão. A doutora Joana Carolina Junqueira de Brum,
Ela é cardiologista da equipe de insuficiência cardíaca e transplante do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, cardiologista da equipe de insuficiência cardíaca do Hospital São Lucas, da PUC, do Rio Grande do Sul, e coordenadora da UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca do mesmo Hospital São Lucas, da PUC, do Rio Grande do Sul. Vamos ao caso, por favor. Olá, queria então agradecer a comissão organizadora do evento, do terceiro Simpósio Nacional de Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, vou ilustrar um caso clínico aqui para levantar algumas discussões posteriores. Então, o nosso caso é de uma paciente de 70 anos, feminina, procedente de Porto Alegre, funcionária pública aposentada, com uma queixa de falta de ar. Então, a paciente vinha com uma queixa de dispneia e fadiga já progressivos, aproximadamente um ano, um pouco mais. Inicialmente, essas queixas eram aos grandes esforços, agora já aos esforços ordinários. Havia um registro, então, de um episódio de fibrilação atrial prévia e uma visita à emergência recente por aumento de pressão e água no pulmão, mais recentemente. Apesar dela negar a ortopneia, a paciente referia alguns sintomas compatíveis com dispneia paroxística noturna, eventualmente. Essa paciente de outras doenças, de outras comorbidades, ela apresentava já hipertensão já há 15 anos, uma obesidade já, fibrilação atrial, diagnosticada em 2020, então nesse episódio que ela teve, e um pré-diabetes. A paciente já tinha tido uma internação, essa internação por fibrilação atrial, de história médica pregressa e essa visita à emergência. De história familiar, ela tinha uma hipertensão em alguns familiares direto, e de medicamentos, ela usava o metoprolol succinato 100 mg ao dia, uma espironolactona 12,5 mg ao dia, a amiodarona 200 mg 2 vezes ao dia e rivaroxabana 20 mg ao dia. No exame físico dessa paciente, de alterações dignas de nota, a gente tinha um IMC de 35, uma pressão arterial não adequada, de 155 por 84 milímetros de mercúrio, um sopro sistólico em foco aórtico discreto, apesar de não ter turgência jugular, ela tinha um refluxo hepatojugular a 45 graus e um edema de membros inferiores de 2 em 4 cruzes. Essa paciente, então, chega a essa consulta com um eletrocardiograma evidenciando uma sobrecarga ventricular esquerda, sem nada a mais, assim, digno de nota, evidenciando exames laboratoriais com uma creatina de 1,2, que dá uma taxa de filtração glomerular em torno de 56, uma hemoglobina discretamente diminuída, de 11, uma glicemia adequada, de 101, uma hemoglobina glicada compatível com o pré-diabetes, 6,4%, no TSH normal, e ferritina e saturação de transferrina normais. Essa paciente, então, trouxe o raio-x recente, realizado nessa visita à emergência, sem grandes alterações, e na consulta, então, a gente fez um eco pulmonar, que evidenciou linhas B em bases, evidenciando, então, algum grau de congestão nessa paciente. Ela trazia também um ecocardiograma, o ecocardiograma dessa paciente tinha um átrio esquerdo aumentado, de 44, tinha também fração de ejeção de 65%, uma pressão sistólica na artéria pulmonar bastante elevada, de 46%, e uma disfunção diastólica grau 2, com EIA de 15. Se a gente coloca essa paciente, então, no score de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, essa paciente pontua, então, pela obesidade, uma paciente com IMC acima de 30, era 35 dessa paciente, uma paciente com uma fibrilação atrial, já tinha aquele episódio prévio, paciente com hipertensão pulmonar, uma PSAP acima de 35, 46 a dessa paciente, e uma idade avançada, nossa paciente tinha 70 anos, acima de 60 anos. E também pontuava por pressões de enchimento elevadas, o EI da nossa paciente era 15, pontuando quando é acima de 9. Então, esse fluxograma publicado recentemente, então, na diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, uma paciente com uma dispneia e fadiga, aqui no caso, com sinais clínicos de congestão, um ecocardiograma alterado, e que a gente colocou ela no score de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, e essa paciente, então, pontuou 8 pontos
sendo, então, uma paciente com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada confirmada. A gente sabe que o padrão ouro, nesses casos, é o cateterismo direito, mas a gente já tem essa ferramenta bem validada para esses pacientes. Então, o status, então, dessa paciente, então, posterior a essas avaliações, então, foram feitas algumas modificações no tratamento, aumentada a espironolactona para 25 miligramas ao dia, adicionado, então, furosemida, 40 miligramas ao dia, hidroclorotiazida, 25 miligramas dia, e uma empaglifosina, 10 miligramas dia. A rivaroxabana dessa paciente foi trocada pela apixabana 5 miligramas 2 vezes ao dia, a amiodarona foi mantida, e o metoprolol succinato foi retirado da prescrição da paciente. Foi aventada a hipótese nessa consulta de liraglutida, e então foi indicado reabilitação cardiopulmonar. Essa paciente retorna posteriormente, algumas semanas após essas modificações, ainda em classe funcional 2, sem linhas B no eco pulmonar, com melhora do edema de membros inferiores, mas ainda em classe funcional 2, e então eu passo a palavra aos debatedores para a gente pontuar algumas coisas, algumas alterações aí do caso clínico para a gente discutir, tá bem? Obrigada. Muito obrigado, Joana, pelo caso clínico. Eu queria começar com o Bacal, depois ver o comentário também do Beck. Eu acho que a Joana discorreu muito bem do caso clínico usando os scores probabilísticos. Eu acho que não temos muitas dúvidas em relação ao diagnóstico. Eu acho que agora está na hora da gente talvez entrar um pouquinho, estou vendo perguntas também da audiência aqui em relação à parte do tratamento. E aí, pegando muito o gancho do que vocês discutiram na sessão anterior, né, Bacal? Então, ela já está com espirono, já está com inibidor de SGLT2, mas está faltando ali talvez um sacubitril valsartana. Como é que você tem visto hoje o tratamento farmacológico da ICFEP? Quero ver sua opinião de todos aqui, mas primeiro você, depois o Beck, e depois vamos para os demais, por favor. Acho que o caso ele mostra claramente o diagnóstico bem estabelecido, né, preenchendo critérios muito objetivos dentro dos scores, e a mudança de tratamento a partir da confirmação diagnóstica de ICFEP, a paciente realmente melhorou. Só que tem alguns aspectos ainda, é claro que essa paciente precisa perder peso, o programa de reabilitação, nós discutimos na mesa passada com o Almir, é muito importante, da mesma forma que os pacientes com ICEFER, então colocar essa paciente no programa de reabilitação, perder peso, os análogos da GLP-1 podem ser uma opção também para ajudar na redução de peso, são drogas hoje seguras para serem utilizadas. Particularmente eu não gosto de amiodarona em dose alta durante muito tempo, né, 400 mg de amiodarona, eu acho, depois começa a dar dispneia, não sabe se é uma pneumonite, 400 mg, se puder ficar com uma dose mais baixa de amiodarona na manutenção desse ritmo sinusal, que é muito importante para essa paciente também, acho. Perfeito. E das drogas, acho que falta, apesar do estudo do Paragon não ter mostrado a análise posteriori dos pacientes que procuraram o hospital, pronto-socorro, a gente sempre está acostumado, a gente discutiu também na mesa passada, com os desfechos duros, né? Quando não vem um estudo com desfecho duro, como o estudo do Emperor Preserved, um estudo incontestável, né? O Soilist também, não tem dúvida que a gente tem que dar inibidor da SGLT2, tem que acertar a volemia, tem que controlar a frequência, tem que fazer a paciente reduzir peso, tem que fazer reabilitação. Se o paciente mantiver uma hipertensão, acho que o sacubitril valsartana seria uma opção. Não tem o mesmo poder de força, na minha opinião, em relação aos inibidores da SGLT2. Mas se o paciente permanecer sintomática, com hipertensão, com efeito vasodilatador adicional, eu acho que poderia ser pensado sim. Perfeito, Bacal. Beck. Eu assino embaixo aí todo o pronunciamento do Bacal. Eu queria salientar dois aspectos. Um diagnóstico ali que me pareceu bem interessante, que essa paciente tinha ortopneia e o raio-x dela é absolutamente inexpressivo, a não ser pela cardiomegalia, né? Então, tem dois aspectos aqui, principalmente assim para estudantes. Tem cardiomegalia e a fração de ejeção preservada. Sim, isso pode acontecer, às vezes tem essa discussão, né? Ela tem cardiomegalia e a fração de ejeção é preservada. E ela não tem no raio-x congestão pulmonar visível.
mas essa paciente está congesta por todos os outros critérios, seja por E' e seja pelo eco pulmonar. E isso é absolutamente comum, principalmente no paciente crônico, né? O raio-x, ele falha em mostrar a congestão crônica no pulmão, né? Então, esse é o aspecto diagnóstico. O aspecto terapêutico, acho que a gente está começando agora, sim, a ter drogas para tratar esse FEP, né? Acho que inibidor de SGLT2 se torna praticamente mandatório. A espironolactona, possivelmente até em doses maiores, mas isso é um pouco uma extrapolação minha aqui, pessoal, mas certamente na dose de 25 miligramas ela sim está indicada. E acho que os análogos de GLP-1 têm que ser usados de forma cada vez mais liberal para a perda de peso quando o paciente tem obesidade, né? Eu vi recentemente aqui uma notícia do sistema de saúde inglês, que eles estão selecionando os superobesos para receberem do governo análise de GLP-1 de graça, né? E se os britânicos estão fazendo isso é porque provavelmente vale a pena e vai poupar dinheiro do sistema de saúde, mesmo com o preço dos análises de GLP-1. Então, acho que quase todos os pacientes, os 4 que nós discutimos aqui, tinham sobrepeso ou obesidade, e eles certamente vão melhorar no momento que tiverem perda de peso, e principalmente perda de peso significativa. Montera? Sim, veja, acrescentando, né, porque tudo já foi dito. O que melhorou essa doente? O que melhorou a doente? A doente vinha muito bem tratada, ultrassom de tórax, cheio de água no pulmão, aumentou e ajustou a dose diurética, que inclusive tirou beta. Eu estou chamando a atenção para um outro aspecto que o Bacal levantou aqui, que é a multidisciplinaridade. Como é que eu vou tratar de uma doente obesa que não faz dieta? Antes de pensar em sacubitril, Valdar. Com essa doente, eu estou dizendo, porque em CFEP isso é muito comum. A gente tem que olhar o doente de maneira holística, principalmente no paciente que é diabético, hipertenso, dislipidêmico, não faz dieta e tem nefropatia. Essa doente tem nefropatia. Ela faz retenção hídrica. O que melhorou a doente foi diurético nesse caso. Foi a única modificação clara que alterou a espironolactona e deu hidroclorotiazida, tirou o beta-bloqueador e limpou o pulmão. Basicamente é isso. Limpou o pulmão com o diurético. E melhorou a classe funcional com o diurético. Então a primeira pergunta é, eu poria ela na nutricionista? Eu trabalho com uma equipe de nutricionista, eu não faço nada sem nutricionista. Intensificaria a dose de diurético. Antes de pensar no sacubitril, acho que o sacubitril está perfeito, mas o que adianta eu dar sacubitril se a paciente não emagrece, não perde peso, não faz reabilitação, não abre mão da dieta hipersódica? Isso, eu estou salientando isso, muito claro isso, Pedro, porque eu estou recebendo muito doente com supratratamento. O doente chega para mim tomando 4, 5 medicamentos e está lá obeso, bebendo, comendo, sobrecarga sódica, e está lá enchendo de diurético, sacubitril, espironolactona, beta-bloqueador, sedentário, e o problema dele é hábito de vida. E faz tudo que não depende dele, né? Faz tudo que não depende dele. Sono, de quebra. E a apneia do sono de quebra. Bem lembrado que é uma coisa, Beck, muito negligenciada. Pedir polissonografia. São coisas negligenciadas. Polissonografia, reabilitação cardíaca e nutrição, que é muito forte aí no Sul. Então, assim, antes de aumentar o custo da doença, claro que a análise de GLP-1 ajuda a perder peso, mas que adianta eu tomar uma análise de GLP-1 e vou ali e como carboidrato em excesso? Não há análise de GLP-1 que segure isso. Então, assim, a minha sugestão, minha contribuição aqui, que já foi tudo muito bem dito, é lembrar que, para os clínicos que nos ouvem, por favor, antes de aumentar medicamentos, vamos olhar o dente holisticamente, principalmente o CFEP, que, só lembrando, finalizando, tem aquele trabalho que colocou a quantidade de comorbidade no paciente portador de CFEP. Vocês viram esse trabalho clássico, essa meta-análise que saiu, estudo populacional. E o índice de mais de 5 comorbidades nos pacientes perfazia mais de 50% dos doentes. 3 comorbidades, 90% dos doentes. Então, a sugestão é, ICFEP é igual a comorbidade a ser tratada para a gente começar a dar muito medicamento. Mas tá, parabéns o caso. Obrigado. Perfeito. Acho que ênfase no tratamento não farmacológico, né? Doutor Edmar, um comentário rápido, porque a gente está em cima da pinta, já preciso chamar o último caso. Algum comentário rápido, doutor Edmar?
Não, eu acho que todo mundo já disse alguma coisa a respeito. Eu só lembraria da fração de ejeção acima de, ou seja, a fração de ejeção de 65%. Muitos acham que com essa fração de ejeção, os inibidores SGLT2 podem não ter benefício, mas isso é uma subanálise do trabalho do subgrupo. Então, está cortando para mim um pouco. Para mim também está cortando. Doutor Edmar, a gente não está conseguindo te ouvir. Sem mais delongas, eu acho que eu já vou chamar o... Tá bom. Tá bom, obrigado. Eu vou, sem mais delongas, chamar a doutora Marciane Hover. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Fundação Universidade de Cardiologia, Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, cardiologista da equipe de C avançada e transplante cardíaco do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e cardiologista do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento. Então, vamos ver o caso bem rapidinho agora da doutora Marciane. Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora o convite e a oportunidade. É sempre uma honra participar dos eventos do DEIC. Eu trago aqui um caso clínico, então, de uma paciente feminina, 35 anos, parda. A história da doença atual, então, uma gestante, com idade gestacional de 24 semanas, que vinha com um quadro de dispneia progressiva aos esforços desde o início da gestação, sendo que nas últimas semanas teve uma importante piora do quadro. Vinha em tratamento com broncodilatadores devido a um histórico prévio de asma, tinha palpitações taquicárdicas e atualmente uma dispneia em repouso, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Negava episódios de dor torácica ou síncope. Já tinha um histórico prévio de asma no passado, mas não fazia nenhum tratamento de manutenção, teve pré-eclâmpsia e um acidente transitório cerebral isquêmico após uma gestação em 2005, né? E veio com anticoagulação por um curto período de tempo, depois perdeu o acompanhamento. Negava outras doenças, não era diabética nem hipertensa, não tinha histórico de tabagismo ou etilismo, nem uso de drogas, e tinha um histórico familiar de cardiopatia isquêmica e também um avô que teve morte súbita aos 40 anos. Foi chamado o plantão da cardiologia no centro obstétrico, então, onde essa paciente se encontrava, em regular estado geral, alerta, comunicativa, hidratada, hipocorada. Ela já estava sulfatando devido a um pico hipertensivo de 180 por 120, né? Na chegada, ela estava taquicárdica, o eletro, os senhores podem visualizar aqui ao lado, uma taquicardia sinusal, com 125 de frequência cardíaca, afebril, um pouco taquipneica, hipoxêmica, saturando 88% em ar ambiente, tinha uma discreta turgência jugular, um refluxo também discreto, mas estava com ritmo regular, com ritmo de galope, né, terceira bulha, tinha um sopro regurgitativo apical, uma cruz em 6, crepitantes até metades pulmonares, um útero gravídico e extremidades bem aquecidas, bem perfundidas e com discreto edema. Então, a paciente aqui, eu trago os primeiros exames dessa paciente, era um quadro, então, de insuficiência cardíaca descompensada perfil B, paciente com claros sinais clínicos de congestão, especialmente congestão pulmonar. Foi ocorrido tudo em 2020, essa paciente tinha, então, na ocasião, também um PCR positivo para COVID, né, um dedímero bem alterado, eu pontuo aqui os exames que estão mais alterados, o BNP também de 1290, uma proteína C reativa um pouco alterada, troponina normal, demais exames, até a relação PF de 325, né, os demais exames, tirando aqui os triglicerídeos também um pouco elevados, estavam dentro da normalidade, sorologias também. Aqui os senhores podem visualizar o raio-x dessa paciente, então, com importante cardiomegalia e sinais de congestão. Devido também à questão do COVID, dedímero elevado e a dispneia, enfim, todo o quadro clínico, a paciente fez uma angiotomografia que foi negativa para TEP, para embolia pulmonar, e o predomínio das imagens da tomografia também foi mais para congestão, sendo indeterminada para pneumonia viral por COVID. Então, parecia que ela tinha mais PCR para COVID, mas o quadro em si era muito mais de uma descompensação cardiológica. Aqui os senhores podem visualizar, então, o ecocardiograma, né, com disfunção grave, que biventricular,
né? Aqui no ápice, mas podem ser visualizadas aqui trabeculações, né? Então, o ventrículo dilatado de 65/55, uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 25%, uma PSAP também elevada, de 63, uma fração de ejeção do ventrículo direito diminuído, e essas trabeculações, então, que poderiam ser consideradas como mio não compactado, ou a discussão, né, da dilatação que levou a esse aspecto. Então, e também essa paciente, então, devido aos dedímeros elevados e a questão da COVID, realizou um Doppler de membros inferiores, fazendo o diagnóstico de uma trombose dos membros inferiores. Aqui a ressonância confirmando, então, 22% de fração de ejeção, né, com disfunção do ventrículo direito, e confirmando aqui também as trabeculações no ápice, na parede anterolateral. Foi realizada uma angiotomografia de coronárias normal, tá? E devido a essa também discreta fibrose que tinha na ressonância, a ressonância não tinha edema, não tinha miocardite aguda, nada, mas tinha uma discreta fibrose, e pelo histórico também familiar, a angiotomo veio também bem normal. Então, aqui para a linha do tempo, só para vocês contemporizarem e puderem discutir o caso, né, a paciente teve esse quadro com 20 anos de idade em 2005, então, de uma pré-eclâmpsia com um AVC, perdeu o acompanhamento e agora a gestação vinha desde o início com sintomas de dispneia, que ela tratou com broncodilatadores, e aí, posteriormente, internou com quadro de com fração de ejeção reduzida, então bem grave, né, sem um quadro de miocardite aguda, teve que interromper a gestação com 24 semanas e 6 dias, e depois, ao longo do tratamento, ela recuperou a função ventricular. Então, aqui eu trago a evolução terapêutica dessa paciente com 2 pontos de discussão. Aqui, o que essa paciente deve realizar de tratamento, né, vasodilatadores, furosemida, ali na fase aguda ainda com o feto, né, e o quanto essas drogas, elas são seguras na gestação, e aqui, após a melhora do quadro clínico, o que nós devemos manter desse tratamento que a paciente vinha usando, então, todo o tratamento utilizado para ICFR, né, o que nós devemos suspender, o que devemos implementar. E essa paciente, eu trago aqui só os exames, né, demonstrando a melhora da fração de ejeção para 51%, na ressonância também importante melhora, e aqui confirmando, então, as trabeculações excessivas, com 2,7 de relação, né, então, o diagnóstico de miocardiopatia não compactada. O raio-x normal, o Holter normal, e aqui a pergunta, né, essa paciente gostaria de engravidar novamente? Qual a opinião da mesa em relação a isso? Eu agradeço a todos a atenção, muito obrigada e uma ótima sessão. Olha só, hein, que rojão que a Marciane jogou para a gente agora. Então, eu quero começar com você, Montero, aqui. Veja que é uma IC aguda de novo que ela apresentou, depois é uma ICFR recuperada, a fração de ejeção respondeu muito bem. Será que ela tinha um miocárdio não compactado e fez uma miocardite por COVID? Qual que é a sua visão do caso? Como é que você faria o manejo na fase aguda, que é a primeira pergunta dela? Depois a gente pode discutir a parte se vai engravidar de novo ou não. A primeira coisa, essa doente ela chegou, como você falou, uma insuficiência cardíaca aguda nova, em crise hipertensiva. Não é isso? Ela chegou com 200% de pressão. Então, na chegada, tem o edema agudo hipertensivo. Essa é a chegada da doente. Uma insuficiência cardíaca aguda nova por edema agudo hipertensivo. E, evolutivamente, eu vi a ressonância dela ali, tinha uma dissincronia, me parecia um movimento, foi muito rápido, desculpe, me parecia uma dissincronia importante septoapical, com uma não fragmentação, ali eu não tinha visto critério ainda de não compactação. Bom, mas se fechou o diagnóstico, vamos considerar que é. Então, a não compactação, eu preciso dar a causa da não compactação. A partir do momento que eu tenho uma paciente com a não compactação, que pode ter piorado por hipertensão arterial não tratada, eu tenho um paciente agora que fez 17% de fração de ejeção, jovem, que era nadador, nadava 4.000 metros por dia, e passou a ter dispneia esquiando na neve, porque era condicionado. E quando fui ver, 17% de fração de ejeção. Bastou tratar ele, tirá-lo do exercício, a uma reestruturação de fibras. E quando foi feito um estudo genético, foi um problema de desmoplaquina. Ou seja, é necessário, a não compactação, ela é um fenótipo por uma alteração genotípica. Então, se existe, para responder a pergunta da gestação, eu faria um perfil do estudo do GEM, que era 32, já virou 37, nós estamos com 53 mutações gênicas vinculadas à não compactação,
para tentar identificar se existe isso. Por quê? Porque aí existe a figura do aconselhamento genético. Porque dependendo do que eu encontrar, eu tenho a possibilidade ou não de ter que ver familiares. Nós fizemos a ressonância na mãe, e a mãe corre, faz maratona, tinha também não compactação num grau menor. Então, eu faria um estudo da família, faria um estudo da paciente, do ponto de vista genético. Não, Covid não. Covid não deixa essa sequela de um ano atrás vir desenvolver. Ela fez uma crise hipertensiva, desfragmentou, mas sobrecarga de volume da gestação, isso tudo acelera o processo de descompactação, e à medida que você tira tudo isso, há inicialmente, isso é clássico da doença, a reestruturação das fibras. Essa que seria a minha sugestão. Infelizmente, o tempo urge aqui, eu estou recebendo diversas mensagens de que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Foi uma discussão aí bastante frutífera, um debate muito rico. Eu agradeço muito a participação, tanto do Dr. Monteiro, do Dr. Luiz Beck, do Dr. Edmar Bock e do Dr. Fernando Bacal. Agradeço novamente aí o convite, a oportunidade que a comissão organizadora trouxe aqui para nós, e passo a bola de novo para vocês aí no estúdio. Dr. Dansman, parabéns pelo evento, a bola está com vocês aí. Muito obrigado, Pedro, parabéns aí pelo debate, sensacional. Nós vamos para meio minuto de intervalo e voltamos para o resumo do simpósio, e não saiam daí.